Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui juntos com a professora Letícia, infectologista, juntamente comigo, sou reumatologista lá da Universidade Federal de Mato Grosso, e nós vamos discutir com vocês, trazer informações baseadas principalmente em evidências científicas para tentar esclarecer e colocar um pouco de racional em tudo que está acontecendo e principalmente o que a gente deve fazer, qual é a nossa parte nessa história. E aí, doutora? Boa noite a todos, tudo jóia? É um prazer, uma honra estar aqui com o meu grande professor Guedes, que é reumatologista, mas que é um cientista e tem um amplo conhecimento em evidências científicas, e é um prazer imenso estar aqui mesmo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a doença causada pelo novo coronavírus, né, ou o Covid-19, que é a doença, né? E eu vou começar introduzindo para vocês alguns conceitos básicos que talvez algumas pessoas não tenham compreendido, para a gente começar depois a fazer uma interface infectologia e reumatologia dentro do Covid-19, principalmente em relação aos grupos de risco. Então, a doença causada pelo novo coronavírus, né? Esse vírus, ele surgiu, essa cepa surgiu em dezembro de 2019, em Wuhan, na China, né? É uma antropozoonose, ou seja, a gente acredita que tenha sido transmitida por algum tipo de mamífero que pode ter sido ingerido na China, né? Como o morcego, para a população. E ela se alastrou de uma forma impressionante em poucos meses e hoje está em quase todos os países do mundo. Ele é um vírus que tem um período de transmissão mais curto, de incubação, mais curto, ou seja, 4 a 5 dias, e ele já começa a manifestar sintomas, mas tem muita gente que vai ter poucos sintomas ou estar assintomática. De qualquer forma, as pessoas ficam com 14 dias mais ou menos com esse vírus dentro do organismo, 14,5 dias, é por isso que a gente tem esse tempo de quarentena, que a gente coloca que seja 14 dias, né, para pacientes que tenham sintomas. E a gente tem esse grande medo dos pacientes assintomáticos, mas ainda não temos nada estabelecido em relação ao impacto do paciente assintomático transmissor do Covid, e é por isso mais um dos motivos para o isolamento social de pessoas rígidas e de pessoas que tenham sintomas também. Ele pode variar desde uma síndrome gripal, né, com febre, que é o principal sintoma, depois vem a fadiga, odinofagia, que é dor de garganta, tosse seca, até pneumonia, uma pneumonia viral e uma síndrome de insuficiência respiratória aguda grave, que são casos de exceção. 80% dos casos vão ter essa doença leve, ou uma síndrome gripal leve, ou uma pneumonia viral autolimitada. O que a gente vê é que essas porcentagens de mortalidade, elas mudam conforme os grupos que são analisados. Por exemplo, a gente tem o caso da Itália. O Dr. Guedes pode falar um pouquinho mais para a gente sobre os grupos de risco. Olá pessoal, grupo de risco, então são pessoas que apresentam uma certa condição de saúde, de patologia, que as torna mais vulneráveis à infecção viral. Se fala muito em diabetes, hipertensão, doença cardíaca. Agora, as doenças reumáticas são um fator de risco ou não? Lembremos rapidamente que as doenças reumáticas é um grupo de dezenas e dezenas de condições. Algumas delas são muito importantes pela imunossupressão genética que a pessoa tem, como lúpus, por exemplo, e os tratamentos fortes imunossupressores que elas precisam usar. Então, essas pessoas, especificamente portadores de algumas doenças reumáticas, não todas, particularmente lúpus, vasculite, artrite reumatoide, que façam uso de medicação pesada, anti-inflamatória, imunossupressora e terapia biológica, se torna um grupo mais vulnerável, que hoje em dia é o grupo de risco que tem que se denominar. Então, esse grupo de risco tem que seguir todas as orientações preconizadas pelas sociedades, pela Organização Mundial de Saúde, que a doutora poderá comentar mais ou menos que orientações básicas se daria para os grupos de risco. Então, ainda sobre os grupos de risco, o que eu acho interessante é que o paciente, ele tem a doença reumatológica, mas normalmente ele tem a doença reumatológica, ele é hipertenso, ele ficou hipertenso com o uso, por exemplo, de esteroide por muito tempo, da prednisona, do corticoide, ele é idoso, ele está acima de 60 anos e ele fuma, por exemplo. Então a gente tem uma sobreposição de fatores de risco, por isso que cada caso é um caso que deve ser individualizado. E quanto mais sobreposições de fatores de risco você tem, já tem uma doença renal crônica porque já usa medicação há muito tempo, maior é o risco de
evoluir de forma desfavorável na doença, de evoluir de uma forma mais grave da doença, né? Mas dentro desse contexto, por exemplo, eu vou perguntar para o doutor uma pergunta que me fizeram essa semana. Existem uma ampla gama de doenças reumáticas, né? Então, por exemplo, doutor, o senhor falou de lúpus, que a doença em si já causa uma imunossupressão, né? Já é um fator de risco, artrite reumatoide, as vasculites. E aí me perguntaram essa semana, por exemplo, doutor, psoríase. A psoríase em si, ela é um fator de risco para ter Covid e de uma forma mais desfavorável? Como a doutora falou, psoríase é uma doença de base autoimune, mas a psoríase, o espectro clínico, existe em formas diferentes, formas localizadas, formas difusas. Tem pessoas que têm formas ultralocalizadas que fazem tratamentos tópicos e tem pessoas de formas bastante severas que fazem usos de terapia biológica. Então, vai depender do tipo de psoríase, do tipo de doente, do tipo de problema e do tipo de tratamento que ela esteja fazendo. Se, por exemplo, tiver uma psoríase severa com uso de biológico, logicamente ela se enquadra em fator de risco. Sim. E quais são as medicações imunobiológicas que são mais comuns, doutor? Porque às vezes o paciente escuta imunobiológico e não se identifica. Então, quais são os nomes mais comuns? Humira? Seriam as terapias que bloqueiam o fator de necrose tumoral, como o Humira, o Infliximab, o Certolizumab. São medicamentos que as pessoas não vão se confundir, porque são remédios 100% pegos ou na rede pública, através da farmácia de alto custo, ou naquelas pessoas que têm algum convênio médico que é fornecido pelo seu convênio. São terapias que jamais são compradas pela população na rede de farmácia. Então, Sim. A pessoa que toma terapia biológica, ela sabe que está tomando. Tá? É uma artrite reumatoide que usa Humira, é uma psoríase que usa um Infliximab. É um grupo consciente bem específico. E aí, dentre as discussões que a gente estava tendo aqui antes de começar a gravação, uma coisa que a gente entrou em consenso muito rápido é a questão das medidas que são certeiras para evitar a disseminação drástica dessa pandemia. São duas medidas. O isolamento social. O isolamento social é fundamental. A gente não sabe quem é sintomático, quem está assintomático, quem vai evoluir de forma desfavorável. A gente sabe que a probabilidade de alguém que tem comorbidade, que tem outras doenças, que é idoso, evoluir de uma forma ruim, ela pode acontecer, né? E é mais comum. Mas existem jovens que morreram na China, em outros países, pessoas que não tinham outras doenças, né? E existem pessoas assintomáticas que podem disseminar para pessoas que têm essas comorbidades. Então, o isolamento social, o fato de você ficar em casa, evitar a saída, quando sair, não usar o mesmo calçado que está na rua para entrar dentro de casa, deixar na porta, tomar banho, quando chegar em casa, lavar as mãos com água e sabão, se restringir ali naquela casa, isso aí vai mudar a quantidade de casos de uma forma grande e mais que isso, pelo menos se não mudar de forma grande a quantidade de casos, acredito que vai dar tempo pra gente se organizar e terminar de atender um caso para atender o outro. Porque o problema dessa doença é que ela acontece muitos casos ao mesmo tempo e que casos graves, mesmo não sendo a maioria, quando eles são ao mesmo tempo, eles excedem as condições de sistema de saúde, tanto público quanto privado, e a gente não consegue dar suporte para todo mundo. E esse é o grande temor dos médicos. Concorda, doutor? Perfeito. Então, o grande afluxo de pacientes ao mesmo tempo ao sistema de saúde vai ocupar os leitos. E as pessoas que precisam, um acidente de carro, uma bala perdida, uma patologia que exige uma cirurgia, a pessoa não vai ter espaço no hospital para se internar, para ir para um UTI, para um pós-operatório, eventualmente para um ventilador, porque vai estar tudo ocupado. Então, quanto mais a gente conseguir que a disseminação do vírus seja contida, quanto mais a gente conseguir isso, melhor. E a arma, uma das mais importantes, é o isolamento social. Fica todo mundo desesperado aí querendo comprar máscara, desesperado querendo comprar álcool, né? E ao mesmo tempo não tá fazendo o isolamento social e mais importante ainda, não está lavando as mãos. A questão as pessoas perguntam muito, né? Quando usar a máscara? Que tipo de máscara? E para evitar a doença, gente. Quem não tem comorbidade de base, quem não vai fazer atendimento de pacientes suspeitos de coronavírus, quem não está com sintomas gripais, não tem indicação nenhuma de usar máscara. A máscara dá uma falsa segurança. Você coloca a máscara,
Uma máscara cirúrgica, por exemplo, que é a mais comum, ela tem uma durabilidade média de 2 horas. Mas aqui em Cuiabá, nesse calor, eles falam que a durabilidade tem a ver com a integridade da máscara. Então ela ficando úmida, e aqui em Cuiabá, em 15 minutos, você com a máscara no centro de Cuiabá, ela já ficou úmida, ela já não tem a mesma proteção. E se uma pessoa espirra perto de você, o que você faz? Você já coloca a mão ao rosto, já coloca a mão na máscara, isso é inevitável. E isso leva diretamente as gotículas, né, de vírus, né, que vieram através da saliva, para suas mucosas, para o olho, para a boca, para o nariz. Então, às vezes, você não usar a tua máscara, não usar máscara, e se preocupar com as tuas mãos, com não tocar no seu rosto, com lavar as suas mãos de forma adequada, com água e sabão, tá? Isso já é muito mais importante.